Tudo passa, meu brother. Você tem o dia, você tem a noite, aí amanhece de novo. É o ciclo. E quando você ficar, quanto mais conectado, quanto mais você trabalhar a sua parte espiritual, quanto mais você entender o poder de Deus, você vai começar a realmente entender que até quando tá ruim, tá bom. Tudo você simplesmente tá só tendo uma oportunidade de ouro de desviar o foco, de mudar, de aprender, de crescer, de fazer melhor. Porque é aquela história que a gente falou. Você pode mudar o plantio, mas não pode mudar a colheita. Então, o quanto antes você começar, a partir desta data, tudo o que passou já era, tá cravado, não dá para mudar, não tem como, não adianta chorar, não adianta espernear, não adianta fazer nada, tá feito. Só que o que você fizer a partir de hoje determina o que vai acontecer com você no futuro. Então, você pode mudar o plantio, mas não pode mudar a colheita. O que isso quer dizer? Então, a partir desta data, se você se tornar um cara extraordinário, começar a servir as pessoas cada vez mais, começar a corrigir as suas falhas, como vai ser o seu futuro? Maravilhoso, extraordinário. Você não tem com o que se preocupar, porque você, a partir deste momento, é responsável direto por 100% do teu destino, porque agora você está consciente. Então, quando você decide fazer um barato melhor, se cuidar, ser um cara mais da hora, é um processo. Você tá plantando o que pra lá? Tá garantido o que você vai colher. Você não precisa se preocupar nem um pingo com o futuro, porque você começou a estar no corre, a fazer a coisa certa. O futuro tá garantido, porque agora você decidiu ser o cara do caralho. Você assumiu um compromisso com você. O compromisso que você tem que assumir é com você, não é com os outros. Quando você assume um compromisso com você, eu quero ficar bem, mano. Eu quero me cuidar. Ah, os outros vêm com ideia furada, sai fora. Não quero negatividade para perto de mim, quero coisa boa, positiva, amar o próximo. Quer resumir o que você faz? Não faça para os outros o que você não quer que façam com você. Quando você levar essa regra, fica tudo maravilhoso. E faça e trate os outros como você quer ser tratado. Fica simples. Fica simples. E quando você não conseguir executar a missão a outra, você se retira, você fica solo. Então, com isso, para todos que estão passando um momento difícil, você já sabe o que fazer para ter um futuro extraordinário. Chorar não vai te ajudar. Nem um pingo. Nem um pingo. Porra, caído com dó de você não vai ajudar em nada. Já tem coisa para fazer. Já tem coisa para fazer pra gente plantar. Seja varrer a sala. Começou a ajudar, começou a fortalecer, começou a cuidar. A gente está aqui para mostrar isso. Só que agora entenda uma coisa. Você vai começar esse processo, certo? A se tornar uma pessoa extraordinária. Já começamos. Começamos a fazer a coisa certa. Então agora é meter marcha. A gente vai estar aqui para lembrá-lo diariamente e relembrar do que tem que fazer. Porque ninguém falou que vai ser um passeio no parque. As situações vão se repetir para você reagir diferente. É a mesma situação, mas quem tem que reagir diferente é você. Todo dia. Vamos viver um dia de cada vez, cara. Esse é o problema. O cara quer viver no futuro. O passado já era. Não dá pra fazer nada. E o cara quer prever o que vai acontecer. Se eu tô focado no presente aqui agora, ó, eu não tô pensando em mais nada nesse momento. Eu só tô focado nisso. E não tá uma ideia da hora? Não estamos dividindo coisa boa? Não estamos plantando bem? Não tem amor e carinho envolvido? Como é que o futuro não vai ser brilhante? Estamos plantando coisa extraordinária. Eu não preciso me preocupar com o futuro. Você entendeu? Quando você está presente, as coisas começam a acontecer.
Você vai ver como uma bênção, porque é uma bênção, uma oportunidade de ouro para você rever suas atitudes, para você rever como você estava vivendo tua vida. Ela faz você parar com tudo, te obriga a parar com tudo. Não tem nada mais importante do que se cuidar, sabe? É o que acontece devido a tantos anos de nervosismo, de violência contra o corpo, sabe? De abuso. Vem de uma maneira e você que muda o olhar. A situação é aquela, você tem a opção de olhar como você quer. Quando você começa a olhar as coisas com os olhos, tudo muda, sabe? Então assim, ó, você é responsável de como você vai lidar todo dia. Vamos um dia de cada vez, mano, porque é só o que a gente tem, entendeu? Então dá pra fazer melhor. É bom mesmo, desde pequeno. Se você quer vender online, Olá, amigos. Aqui é Augusto do canal Mensageiro. E aí, gente, fala aí, Rony. Excelente dia, chegou. Aí, gente, pô, primeiramente, obrigado aí, né? Obrigadão, né? Parabéns a vocês aí de decidirem aí, né? De se, se permitirem estar aqui hoje. Pô, prazer poder falar com vocês aqui. Falei, hoje não é nada de trabalho, então fiquem à vontade aí, sintam-se à vontade, né? E, pô, quis passar esse vídeo aí, não sei se você pegou inteiro aí, melhor. Mas, pô, esse vídeo é um vídeo que eu vi que para mim foi bem impactante. Eu conheci esse cara aí, né? Esse cara que tá falando, fui atrás de quem é o Ninja. E apesar dele falar, né, desse jeito mais do jeito mais natural mesmo, né? Pô, a mensagem acho que vale muito aqui porque a gente vai falar hoje aqui, né? Esse processo que a gente vai fazer aqui. E, enfim, né? Queria antes de começar, né, falar que eu tô aqui em nome de alguém aqui, né? Eu estou em nome de Deus aqui para falar mesmo, independente de religião, de qualquer coisa. Então, essa mensagem aí é exatamente isso, né? É a gente começar a se conectar com a nossa fonte aqui. E tem muita coisa por trás. Não sei as crenças de vocês, né? Quero conhecer, inclusive, saber. Mas o lance do processo de treinamento, né? A gente falou treinamento de treinadores, né? Justamente fazer é isso, né? A gente precisa ajudar as pessoas a crescerem para a gente começar a crescer. Então não tem outro jeito. Eu demorei muito para aprender isso, demorei muito, mas vocês não precisam demorar esse mesmo tempo, né? Então, hoje a ideia é de passar para vocês aqui tudo aquilo que eu pratico, né? Eu não falo de nada do que eu não faço, né? Eu não falo nada teórico, né? Demorei também para começar a colocar as coisas em prática. Depois posso falar para vocês um pouquinho aí desse processo, como é que foi. Mas tudo que eu falar para vocês aqui é tudo prática, tudo coisas que eu vivencio, né? E que eu quero transmitir para vocês aqui para, de alguma maneira, ajudar vocês aí nesse crescimento também. E aí, antes de começar, eu queria ouvir um pouquinho de vocês, né? Eu quero conhecer vocês melhor, né? A melhor maneira da gente se comunicar aqui, eu entender o que está aí dentro de vocês, da cabeça de vocês, né? E primeira pergunta aqui é saber o que vocês estão fazendo aqui hoje, né? O que vocês estão caçando aqui sabadão de manhã? Tá frio que tá aqui. Nossa senhora, tá muito frio. Mas quero saber o que vocês estão caçando aí, vai estar debaixo das cobertas na cama aí. Pode abrir aí o microfone, falar e fica à vontade aí. Se quiser ser o primeiro, pode dar o start aí. Fala melhor, já abre o microfone, já começa, filho. Já solta o verbo. Tá sem som, Rony. Ouvindo?
Agora foi. Vou fechar o meu aqui. Foi? Meu fone tá ruim, não tá, acho que não tá. Tô só ouvindo, não tô, acho que não estão conseguindo me ouvir. Bom dia a todo mundo, né? Desculpa aí o atraso aí. Tava dando café para minhas crias. E respondendo a pergunta do melhor aí, porque que a gente entrou hoje, eu entrei porque ele me chamou, né? E aí, o seguinte, eu vi a palestra inicial aí do vídeo que você mandou, né? Inclusive o Ninja já é um cara que eu já tinha visto outros podcasts dele, né? Ele é um cara, assim, bem iluminado, ele fala bastante coisas assim, e numa linguagem que a gente entende, né? Uma linguagem bem popular, vamos dizer assim, né? E quando você falou desse treinamento aí pra gente, aí de treinamento pessoal, né? Até por conta daquela ideia que você teve da gente ser treinador, a gente também tá, para essas novas pessoas que vão entrar, para a gente também ser, sabe, ser treinadores dessas pessoas, assim como você tá, sabe, tá, não diria nos treinando, né? Mas repassando conhecimentos pra gente, né? Nos mostrando outros caminhos de fazer as coisas, né? E às vezes a gente aprende maneiras de fazer uma coisa e depois a gente fala, poxa, tem jeitos mais fáceis, tem outras formas de fazer e de uma forma que não seja, sei lá, não passe que você está obrigando ou que você está impondo algumas coisas, né? Então isso eu acho bem bacana, tanto em você quanto no Gabriel, né? Todas as vezes que a gente trocou ideia, todas as vezes que a gente conversou, todas as dúvidas que a gente sempre tira, e até as meninas mesmo, né? A gente sempre tenta enxergar ao lado do outro e chegar num consenso, né? Chegar numa solução das coisas, nunca impondo, nunca falando, não, é isso aqui, pronto, acabou e vamos para cima, né? Então, isso eu acho bem bacana, essa coerência, esse espaço de fala que todo mundo tem aqui dentro, né? Para expor, para falar, sabe? A liberdade que a gente tem de chegar até vocês para poder, sabe? Discutir até outros problemas que não sejam só sobre a empresa, né? Como a gente já conversou outras vezes aí, melhor. Né? Então, eu não sei o quanto isso é saudável, enquanto não é, né? Porque eu também, às vezes, não sei se quanto a gente mistura o profissional do pessoal com quando a gente tem essa amizade, vamos dizer assim, né? Paralela ao trabalho, né? Então, eu estava até falando com a Amanda, né? Então, assim, às vezes eu acho que a gente se adentrar muito, né? A gente leva muito pro pessoal, a gente traz muito problema dos outros pra gente. A gente pega o exemplo da última sexta-feira que a gente passou, meu puta problema e tudo. E aí, querendo ou não, parece que a gente também absorve um pouco desses problemas pessoais, tanto dos prestadores ou tanto interno da gente. Então, poxa, e eu de verdade falando por mim, assim, às vezes eu não sei separar. Então, às vezes eu acabo, sabe, às vezes eu acabo não desligando, às vezes acaba trazendo esses outros problemas para mim, né? Acabo absorvendo, acabo ficando preocupado, poxa, aconteceu isso. Do mesmo forma, eu fiquei triste ontem por conta da Amanda, que teve os problemas que ela teve lá ontem, lá, né? E assim, eu sinto realmente que eu tenho muito, assim, a aprender em questão de relacionamento mesmo, um com o outro, mais que eu tente, sabe, sempre ter um bom relacionamento com todo mundo, sabe, mas eu também quero saber separar, sabe, o profissional do pessoal e saber quando eu posso ser uma pessoa mais compreensiva, o quanto eu tenho que ser mais, às vezes, ser mais rígido um pouco com o prestador ou com quem quer que seja, né? Isso não só em serviço, né? Porque aqui o intuito não é só o trabalho, né? Mas acho que para a vida mesmo, né? Ontem até estava vendo algumas coisas lá e o pessoal falou assim, poxa, às vezes a gente tem que, você até já comentou isso, né? Da gente aprender a falar pequenos nãos, né? Da gente falar, pô, agora não, agora eu não posso, entendeu? E é difícil. É difícil que é uma coisa que às vezes já vem de berço de cada um, sabe? Tentar ajudar da melhor forma, às vezes abrir mão das suas coisas para poder estar ajudando os outros, né? Às vezes você deixa o seu, às vezes eu deixo o meu para poder estar ajudando, correndo atrás, e fala, poxa, aí depois vai, pô, o meu tá parado aqui, eu fiz o das outras pessoas aqui e o meu eu continuo aqui, né? Então é mais ou menos isso. E aí, falando um pouquinho do Rony, para quem me conhece, eu sou o Rony, mas o nome, o nome, o nome CPF é Ronaldo, nem eu. Até eu estranho quando sou chamado pelo nome, né? E
entrei na pintura, né? Entrei na pintura, através da pintura entrei na C3. Então, foi até de uma forma meio torta também, né? Acabei tapando o buraco de outras pessoas, Entrei mais ou menos no mesmo estilo do Sérgio aí, né? Tinha um menino que tinha pego o serviço, aí deu um rolo, aí não sei o que, eu acabei finalizando o serviço, acabei continuando. Então, para a gente ver que a história do Sérgio aí vem se repetindo, não é de agora, né? E aí os meninos aí sempre me deram espaço para poder trabalhar, sempre confiaram em mim, lógico, né? Não foi só maravilhas também, a gente já teve alguns problemas no caminho, de trabalho, de tudo, mas como eu disse, a gente sempre sentou, sempre resolveu, sempre seguiu em frente aí, né? E é isso que eu prezo neles aí, mano. Em vez da gente, sabe, virar a cara ou de qualquer coisa, a gente sempre conversou, sempre sentou, sempre tentou melhorar, ajudar de uma forma ou de outra aí, cedendo de todos os lados, né? Para poder acontecer e crescer junto, né? Então, é isso aí. Agora não vou falar mais não, só tô com vergonha já. Bora aí, pode abrir o microfone próximo aí que vai falar. Um de cada vez, ó. Vai ser Amanda, Yane, Karen ou André? Bom, o Fábio acho que acompanha um pouco mais a minha jornada aí por trás da C3, né? Desde sempre eu busquei ajudar as pessoas, dar orientação. Eu tenho um projeto por fora, chamado Monarca, onde a gente tem um grupo a gente busca ajudar as pessoas. Só que é aquele negócio, a vida é uma constante. A gente sempre tem que nos conhecer, se conhecer, né? Isso é o mais importante. Para entender quais são os nossos limites, as nossas dificuldades, nossas imaturidades, para aí sim saber como lidar com o outro, como observar o outro à sua frente, como o outro está percebendo a sua própria realidade. Então, eu vejo esses encontros, essas reuniões que, é, que não tem nada a ver com o trabalho, mas sim com cada ser humano, muito importante para a gente perceber tudo que está à nossa volta e não só ser reativos aos eventos externos, mas saber como controlar, como a gente age diante de cada situação. Buscar esse autocontrole, esse autogoverno, essa autocompreensão de si para o outro, para que, independente da situação, a gente possa ser sempre um exemplo daquilo que a gente quer transmitir, independente da situação ser boa, ser ruim, não importa. Tudo são aprendizados. E a gente só consegue enxergar que tudo é um aprendizado quando a gente olha para si, para dentro, entendeu? Como a gente está observando aquela situação, como a gente está sabendo lidar com aquilo. Então, faz uns poucos tempos que eu estou num processo de mudança pessoal, de perspectiva, daquilo que eu sinto, daquilo que eu vejo. E eu vejo uma fase muito importante para eu aprender a lidar melhor com as pessoas, entender melhor as pessoas. E até mesmo, ainda mais essa questão de treinar outras pessoas também, que é talvez o objetivo. Um dos objetivos dessas reuniões. A gente saber compreender o outro, saber as dificuldades dos outros ali, entendeu? Mas também observando as nossas pessoais. Então, eu estou nessa corrida aí de autocompreensão. Eu gosto quando as pessoas cutucam minhas feridas, mostram meus defeitos, mostram onde eu posso melhorar, onde eu preciso, sabe, frear um pouco o meu ritmo. Isso é muito importante. Eu adoro quando os meus defeitos, as minhas maturidades são vistas pelas pessoas e são faladas. Porque eu vejo, poxa, ali é onde eu preciso melhorar. Ali é onde eu preciso ser melhor, eu preciso mudar os meus hábitos, mudar a forma de pensar, de ver, entendeu? Então, é muito importante essas reuniões que é aberto para a gente poder falar, poder se expressar, porque é através do diálogo que a gente consegue nos enxergar, entendeu? Falar aquilo que somos, como pensamos e como vemos o mundo, como lidamos com a situação. Pô, às vezes eu estou diante de uma situação que eu não sei lidar, mas eu tento me enfeitar de mil maneiras para não mostrar para os outros que eu não sei como lidar com a situação. Aqui não. Aqui eu posso falar, poxa, aquela situação foi difícil, eu senti isso, eu percebi daquele jeito, não soube lidar,
tive essa dificuldade. Então, acho que esses encontros, esses que a gente está fazendo aqui hoje, é muito importante para a gente, aquilo que eu falo, nos autoconhecer, ter a liberdade de falar e nos autoconhecer para a gente poder acabar se tornando o quê? Um exemplo para as pessoas. Um exemplo de atitude, um exemplo de perspectiva, um exemplo a ser transmitido. E não só ser pessoas reativas, que só reagem, que só têm pensamentos, mas pessoas que pensam e saibam lidar com tudo. Então, é mais ou menos isso. E vai contribuir muito para a minha jornada, essa minha jornada fora da empresa, no meu dia a dia, com a minha família, com as pessoas que eu lido, nos encontros, em tudo, em tudo. O autodesenvolvimento, acho que é uma coisa que tem que ser trabalhada todos os dias da nossa vida. Então, por isso que sempre que eu tiver a oportunidade, sim, eu vou querer, e eu vou querer que todo mundo fale também quais são os meus defeitos. Aponte lá, pô, André, você fez assim, você agiu assim, podia ser diferente. Já parou para pensar dessa forma? Porque é isso o mais importante. Só ouvir aquilo que nos agrada, tipo, não vai me agregar em nada. Mas ouvir aquilo que cutuca minhas feridas, que talvez eu não esteja enxergando, é o mais importante. Porque é ali que eu preciso trabalhar. É ali que eu preciso melhorar. É ali que eu preciso amadurecer. Então é isso. É isso que eu busco todos os dias da minha vida: sabedoria, problemas e como resolver os problemas. Esse é melhor. Entendeu? Como resolver, como lidar com os problemas, né? Entre aspas. Com as lições da vida, né? É isso. Agora as meninas aí, ó. Quem vai ser a primeira a falar aí? Estão ouvindo? Sim, sim. É bem difícil quando a gente olha para si para falar de nós mesmos, assim, né? Mas tentar apresentar um pouco da Amanda fora do pessoal, né? Fora do profissional, aliás. Sou uma pessoa que gosta bastante de tentar ajudar as pessoas, tentar ajudar. Sei que é impossível mudar o mundo de uma vez só, né? Mas sempre busquei, pelo menos, as pessoas que me cercam, as pessoas que me rodeiam, eu sempre tentei fazer o melhor possível para que as coisas fluíssem felizes, tanto para mim, porque para mim não é interessante que só eu esteja feliz. Para mim é interessante que todos que estejam à minha volta estejam bem, estejam satisfeitos, estejam confortáveis, né? Beleza. E aí, quanto à vida, assim, acho que eu não, fora do profissional, assim, ainda não consegui conquistar tudo que eu desejo, né? Estou no processo aí de adoção, para conquistar os meus filhos, minha família, aumentar aqui a minha família, né? Hoje eu sou mãe do Biscoitinho aqui, que é o meu pet. Faz bastante companhia aqui para mim. Graças a Deus tenho um casamento muito feliz, um companheiro que me ajuda e me apoia muito nas minhas ideias, né? Sempre me impulsiona. A propósito, o projeto PRH foi ele que me deu esse impulso para seguir em frente, do tanto que eu gosto de me relacionar com pessoas, né? E aí ele viu isso e falou: por que você não foca nisso, não aproveita? E tenho que confessar que tem sido uma das minhas maiores realizações, esse projeto do RH, tem me deixado muito satisfeita, algo que eu tenho conseguido aprender muito e encostar a cabeça no travesseiro e pensar: poxa, é isso que eu quero aperfeiçoar aí pro resto da minha vida, poder construir junto com vocês, junto com ele aqui em casa também, que também me dá todo o suporte aqui de computador, de toda essa parte aqui, me dá um suporte aqui também. Mas é isso. Acho que a parte que eu estou esperando dessa oportunidade, né, desse
esse presente aí que foi oferecido para a gente, que eu realmente eu comentei com o Gui, né? Foi realmente um presente essas reuniões, né? Porque eu estou acreditando muito que isso vai fazer a gente virar uma chavinha dentro da nossa cabeça aqui e criar algo completamente inovador, assim, porque vai fazer a gente se conhecer mesmo. Já na primeira reunião tá fazendo a gente pensar em nós mesmos, né? E é bem difícil a proposta. Mas acho que é isso. A parte é isso. Falta só duas aí. Vamos ver quem vai primeiro. A Yane, aí já levantou a mão aí. Vamos lá, eu. Eu estou aqui porque, assim, desculpa, com essas reuniões nossas nas sextas-feiras, eu já consegui absorver muitas coisas, que é o que eu já falei para o Fábio. São reuniões que vão além da parte da empresa, né? A gente sempre consegue absorver algumas coisinhas do nosso desenvolvimento pessoal, de como saber lidar com pessoas. E isso é uma coisa que me interessa muito. Então, com essa questão dessas reuniões agora, eu acho que dá para a gente absorver, no meu caso, pelo menos, eu acho que eu vou conseguir absorver muita coisa. Até para conseguir me compreender melhor e compreender também os outros, todo mundo que nos rodeia, né? Eu acho que isso é muito válido. E para quem não sabe, eu sou a mãe da Maitê, que agora é a minha vida. E acho que é isso. Chegou minha vez agora. É, eu tô aqui hoje porque esse ano tem sido bem intenso para mim. Além da C3, eu tenho o restaurante, né, junto com a minha família, meus irmãos e meu pai, e está sendo cada dia mais desafiador esse meu lado líder, né? Então, todo dia tem problema para resolver, todo dia acontece alguma coisa, eu chego para o Fábio e falo, adivinha o que aconteceu? Aconteceu isso, isso, aquilo. E eu sinto a necessidade de melhorar a minha postura quanto às pessoas, né, quem está à minha volta. Então, acho que vai ser muito enriquecedor aprender a coordenar as pessoas, a treinar, não envolver o pessoal. Eu falo, Fábio, eu sou muito mole, eu vejo as coisas, não falo, fico com receio de mandar, de pedir para fazer as coisas, sou muito tolerante. Então, eu quero desenvolver esse lado de aprender a lidar melhor com essa liderança dentro da empresa e também na vida, né? Porque a gente está cercado de pessoas, então tudo é relacionamento, né? Tudo são pessoas. Então, quanto mais eu me conhecer, mais eu me desenvolver, mais eu vou ser observada por esse lado também e ajudar as pessoas, porque, como todo mundo falou, às vezes a gente se confunde, né? A gente, às vezes, leva para o pessoal, a gente quer ajudar as pessoas, a gente quer ver todo mundo bem. Então, tem que lidar melhor com essa forma de lidar com as pessoas mesmo, né? Tanto pessoal quanto profissional. Eu acho que vai ser muito enriquecedor. Eu vejo o quanto o Fábio se desenvolveu quanto a isso. Observo todos os dias esse empenho dele, né? De querer ajudar, de querer ensinar. E quanto mais a gente ensina, mais a gente aprende. Isso é muito real. Então, estou aqui pronta para colaborar com vocês e aprender com vocês também, para a gente se desenvolver aí e ajudar a mudar a mentalidade do mundo. Tem que começar por nós. Então, minha vez, né? Eu tô aqui porque eu tô aqui principalmente porque eu sei que eu vou aprender demais fazendo isso aqui, né? Que a Karen falou é verdade, né? Quando a gente ensina, a gente aprende duas vezes. Então, isso aqui já para mim é um passo, é mais um passo, né? Porque quando eu tô falando para vocês, eu tô falando para mim primeiro, né? Então, eu entrei nessa caminhada aí já tem muitos anos, na verdade, de começar a buscar
entendimento das coisas. Por que que comecei a entrar nessa época? Por conta de fritação, né? Fritação. Eu quero melhorar minha vida, né? Então, eu passei muito tempo, assim, né, da vida, assim, eu sempre fui um cara que teve muitas ideias, muita coisa na cabeça, né, sempre pensei muito fora, assim, na caixa, e o mundo fazia assim, ó, não volta para dentro da caixa aí, né, fica aí dentro, fica quietinho aí, que aqui é assim que funciona, né, é assim mesmo. Fala, pô, como assim, né, é assim mesmo, pelo amor de Deus, não é possível, tem um negócio aqui dentro que tá acontecendo que tá me falando que não é assim mesmo, não pode ser. E aí fui buscando, e a cabeça mexendo conhecimento, e passei por um monte de lugar, né? A Karen me acompanhou praticamente todos eles, ela me levou na maioria, eu acho, né? Desses lugares aí. E aí ela, pô, vamos lá, começava, e eu acabava aprofundando naquilo, às vezes ela até, né, ficava um pouco, saía, eu aprofundava, e só acumulava conhecimento, e nada, e não mudava nada, né? Então, eu estava ouvindo uma história ontem que representa muito isso aí, né? A gente, parece que a gente está num carrossel, né? Carrossel, você vai lá, monta no cavalo, né? Um cavalinho, aí começa aquele, né? Aquele movimento, aquela barulheira, parece que está acontecendo um monte de coisa, é aquele som, é movimento, é barulho, é tudo, tá, vai, aí a hora que para, você vê que você rodou, aconteceu um monte de coisa ali, um monte de, né? E você está no mesmo lugar. Você está no mesmo lugar. Eu estou com 41 anos, né? E passou assim, ó, passaram 10 anos assim, né? Um pouco mais desse processo aí de começar a absorver coisas, e eu comecei a ver mas por que não está funcionando, né? Porque eu vejo muito acontecer muito isso aí, né? As pessoas vão nos lugares, né? Vai num treinamento de liderança, lê um livro, vai na igreja, vai no centro, vai no terreiro, vai em tudo que é lugar, e nada acontece, né? Fica parecendo que a gente fica esperando cair um negócio ali, e vai acontecer, né? Ah, não, é que nem fim de ano. Você deu esse exemplo aí, chega fim de ano. Não, esse ano aqui, agora, pô, as pessoas ficam esperando passar o ano, começa a fazer um monte de plano no fim do ano, né? Fala, não, ano que vem eu vou ler mais, eu vou mudar de emprego, eu vou começar a treinar, eu vou fazer dieta, eu vou isso, eu vou aquilo. Pô, chegou dia 15 de janeiro, a pessoa já desistiu tudo ali, né? Já não foi para frente. E aí fica esperando a virada do ano, o fim do ano, né? Como se fosse uma esperança de um negócio, ó, vai mudar. Pô, aí as pessoas falam, nossa, não vejo a hora de acabar esse ano, né? Pô, já vi muita gente falando isso aí. Não vejo a hora de acabar esse ano. O que vai mudar na mudança do ano? Se a gente não muda. Não muda nada. Não muda nada. Só passa, porque a hora que vira ali, a hora é igual, só estoura mais fogos do que nos outros dias, mas é a mesma coisa, né? As horas passam igual, passou meia-noite ali, vai escurecer, vai clarear, dia 1º, e aí, né? Então, o que eu falei, né? Eu não falo nada de nada que eu não esteja praticando, né? A Karen está bem mais de perto aqui, então ela também está acompanhando isso. Para mim, sempre, né, foi um baita desafio passar isso tudo, né? Porque é isso, né? O mundo é assim, ó, as pessoas estão dentro das caixas, elas tentam manter todo mundo dentro da caixa, e para você sair, assim, ó, você tem que fazer um negócio totalmente diferente, cara. Eu não sei se é por isso que vocês estão aqui também, mas eu acredito que, pô, né, alguma coisa aqui, né, alguma coisa em algum ponto aí, cada um tocou para vocês estarem aqui, né? Cada um tocou num ponto desse aí, fala, então vocês viram alguma coisa, fala, putz, tem alguma coisa para mim ali, né? Tem alguma coisa que talvez faça sentido para mim ali, senão vocês não estariam aqui, né? Ninguém faz nada à toa, ninguém faz nada de graça, nem eu estou fazendo nada de graça, não existe almoço de graça, não existe almoço de graça, né? Então eu estou aqui também para aprender, né? Não pensa que o Fábio é um bonzinho, né? Vou ajudar todo mundo. Pô, como o André diz, né? Eu tenho andado bastante com o André também, né? André mora bem pertinho aqui, participo com ele aí do projeto também, né? A gente, das quintas-feiras à noite, a gente tem as aulas aí que a gente passa para o pessoal, né? Os conversas também é bem legal. E é um processo, né? Processo da gente começar a se desenvolver. Mas tudo isso começou na hora que eu comecei a fazer o quê? Todas aquelas monte de coisas que eu comecei a aprender e colocar em prática. E aí é que é o grande lance, né? Que é onde dói, né? É onde dói. E o lance aqui da gente fazer esse negócio do treinamento de treinadores
porque eu entendi um negócio que, assim, ó, a gente não se desenvolve, né? A gente não vai para frente se a gente, né? Ninguém vai sozinho, né? A empresa não funciona sozinha, né? A família não funciona sozinho, nada funciona sozinho, né? Ninguém funciona sozinho. A gente está no mundo aqui, pô, tá com um monte de gente. Se as pessoas estão dentro da caixa, né? Estão dentro da caixa, estão vivendo ali, é um cativeiro, pô, um cativeiro mental, né? Então a gente fica ali achando coisas, pensando coisas, né? Cada um citou um pouquinho de uma coisa, né? O Rony comentou, putz, né, que até que como é que eu não misturo as coisas que eu tô do trabalho com as coisas de casa, né? E a gente vê isso acontecer, né? Aqui dentro, pô, muito, né? A Karen comentou aí do trabalho dela lá no restaurante. Falo para vocês, acreditem, é muito mais desafiador a galera lá do que a galera de obra. Acreditem. É bem o pessoal bem complicado também, então, mas é o que é, tudo é relacionamento. E, enfim, a ideia aqui, eu falei, é compartilhar um pouquinho, né, de tudo isso que eu fui aprendendo, que fui vencendo, e principalmente esse lance dos relacionamentos, porque demanda uma energia da gente criar uma confiança na gente, assim, ó, é tremenda, é tremenda. Por isso que eu comecei falando, mano, eu tô com Deus aqui, é Ele que vai falar aqui por mim, porque independente de religião, eu comecei a entender um negócio que as pessoas também têm que tirar um pouco da cabeça, assim, né, de Deus, de religião, eu falo porque eu tinha muito isso aí, né? E aí quando eu comecei a entender esse negócio, né, a gente não é só um corpo, a gente não é só uma mente, né, a gente não é só um espírito, né, a gente é tudo junto, né, e tudo funciona junto, não funciona separado. Então, isso é uma base, assim, a gente tem que começar a entender. Né, o primeiro ponto, assim, para a gente começar a entender esse lance do relacionamento, que aí começa a melhorar tudo, né? A gente teve, vocês pegarem exemplo aqui é bem fácil, né? Vocês comentaram aí do exemplo de semana passada, acho que o Rony comentou aí, né, da sexta-feira. Então, olha que clima ruim que a gente começou o dia na sexta, né? Foi um negócio assim, ó, pô, nunca vi um negócio desse acontecer aqui, né? Foi cabuloso, assim, de um momento que poderia ser um puto estresse, né? De ser um baita de um negócio. E aí né, isso aqui foi para mim, né? Eu até comentei pro André, pra cara, assim, para mim foi um dia que eu sentei aqui, eu falei, a hora que deu primeiro, eu falei, mano, eu quero problema, porque eu tô aqui para resolver problema. Eu amo problema. E eu tinha um medo danado de falar isso aí. Eu amo problema. Eu amo problema, porque eu tô aqui para isso, né? Então eu quero resolver isso. Só que aí começou a acontecer um atrás do outro. Só que eu tava tão focado nisso, e aí eu falei, mano, eu vou fazer de um jeito que eu tenho que ajudar as pessoas a entenderem isso aqui, elas vão resolver. Eu vou só ficar aqui, eu vou falar, faz assim, ó, faz assado, vamos agir assim, vamos agir assado. E no fim do dia as coisas, né, voltaram para a harmonia, né? Aquele caos todo se harmonizou no fim do dia, que louco. Né? Como que aconteceu isso aí, né? Como que funciona isso? A gente começou, acho que das primeiras coisas que a gente começou falando dentro das reuniões lá da sexta, que a Anne comentou, a gente falou, pô, de persuasão, né, de lidar de um jeito diferente com as pessoas, né, com os clientes ali, pô, vamos fazer assim, ó, né, a gente começar a entender, né, pô, ver o cara lá questionando isso aqui, pô, vamos passar para ele dessa forma, vamos colocar assim, né, mas para que tudo isso funcione, né, para que tudo isso aí funcione, antes de mais nada, que tem que acontecer isso que a gente começou aqui, ó, por isso que a gente começou cada um falando, porque a gente tem que ir primeiro, para entender o outro, a gente tem que se entender, né, a gente tem que se entender. E na maioria das vezes a gente não se entende, né? Porque a gente não para nem para olhar. Então, né? Assim, só para, né, assim, falar para vocês um pouquinho do processo que eu pensei aqui, eu não preparei nada, estou falando mesmo né, de coisas que estão na minha cabeça, assim, do jeito que eu entendo, né, e do jeito que eu né, de um jeito que eu fui caminhando nisso aí, né? Eu acredito que vocês viram alguma coisa aqui, né, para vocês estarem buscando, né? Senão vocês não estariam à toa. Eu falei, é aberto, né? Então, eu falei, aqui não tem nada de empresa, nada, assim, não tem obrigação nenhuma, né? Pô, fiquem totalmente livres. Então, achei legal de vocês todos estarem aqui. Muito legal mesmo, assim, eu fiquei bem feliz porque mostra, né, o engajamento de vocês, o compromisso de vocês com vocês mesmos, né? Com vocês mesmos. Então, vocês viram um negócio ali que aconteceu aqui que transformou coisas, né? E a ideia desse processo aqui é a gente fazendo bem gradual, porque tem coisas, né?
Eu comecei falando de Deus, né? Eu não sei como é que bate para cada um. De repente um fica meio assim, outro fala, pô, que legal. Mas a gente só está levando com base nas coisas que a gente tem na nossa cabeça, né? Que são os nossos conceitos. E aí, são esses conceitos que justamente deixam a gente naquele cativeiro que eu falei, né? E aí a gente fica preso nisso, né? Então, putz, como que eu lido com a pessoa? Será que eu falar não? Será que eu falar sim? Será que eu tratar bem? Será que eu ser mais rígido? Será que eu ser mais duro? Né? O que que funciona? Né? O que que funciona? Então, o que que funciona é eu entender como é que o cara funciona. Para eu falar com vocês, eu tenho que saber onde que, né, onde que pega para a Amanda, onde pega para a Iana, onde pega para o Rony, para a Karen, para o André, né? Porque senão eu não sei nem com quem eu estou falando, né? Não sei nem com quem eu estou. Então, eu preciso escutar, né? Eu falei, ó, eu fecho meu microfone aqui, vocês abrem de vocês, falam, aí eu fui anotando, né? O que cada um falou, né? A Karen, pô, liderar pessoas, o Rony, né? O negócio de misturar, né, o profissional, será que é legal misturar o profissional com o pessoal? Pô, será que tem diferença? Né? Será que tem diferença isso aí? Como que é? Pô, dificuldade de falar não. O Rony falou, a Amanda já falou para mim de sair também, outra oportunidade. Como que é não ser reativo, né? O André falou aí, não ser reativo, lidar com as situações, ajudar as pessoas. A Amanda falou, pô, como que muda o mundo, né? Pô, quero mudar o mundo, cara. Eu também quero, pô, acredite. E dá, né? Mas começa sempre na gente, né? Então, começa com a gente. Então, uma coisa que eu aprendi, assim, né, desse lance de desenvolvimento, que não tem mudança sem prática, né? Sem prática. Então, esse assim, é o ponto, acho que, principal da mudança é praticar, né? Então, a gente, pô, não adianta a gente vir aqui, eu falei, pega um livro, lê o livro, né? Vai no centro, vai na igreja, vai e ouve um monte de coisa, sai, putz, ali, às vezes você sai, nossa, lê esse livro e fala, cara, esse livro aqui tem, meu, esse livro é massa, isso aqui vai mudar minha vida, pô, vai mudar se você botar em prática, né? Qual que é a dificuldade da gente botar em prática, né? A gente cria travas mentais, né? A gente vai sendo ensinado, né? Talvez as pessoas que ensinaram a gente, né, não tinham essa mentalidade, né? Não tinha essa percepção. E aí elas foram ensinando coisas, e a gente, quando é criança, né, a gente não tem filtros, né? Criança do 0 aos 7 anos, ela não tem filtro nenhum. Então, para quem tem filho, né, a Amanda tá para ter filho aí logo, Rony, né? Todo mundo aqui, acho que só o André que não tem, né, mas tem sobrinha, né, cara, assim, ó, crianças, né? Yane, a criança do 0 aos 7 anos, ela não tem filtro, né? E aí, pô, depois outras aulas, aí, outros encontros, a gente pode falar, né? Mas fisiologicamente, né, a formação do neocórtex, né, que é né, do córtex frontal aqui, que é onde é o filtro, né, onde é a nossa razão, ele só é formado depois, então ele vai sendo formado com o tempo. Nesse período aí tem toda uma formação da criança, e aí tudo que entra vai para o nosso consciente, né? Vai lá para dentro, subconsciente. E o subconsciente é poderosíssimo, né? Eu já fiz fiz vários cursos, um monte de coisa, né? Um deles foi um curso de hipnose também, né? Nunca foi pratiquei assim e tal, né? André também tem formação aí de hipnose, né? De PNL, de várias coisas. Mas uma coisa que eu entendi ali é o poder do subconsciente, né? O quanto que isso aí impacta no que a gente faz. A gente só faz as coisas que a gente faz porque está tudo lá dentro, né? Eu sempre dou o exemplo de escovar o dente, né? Ninguém aqui pensa para escovar o dente, né? Você pega a escova, você vai escovar o dente, pô, eu vou escovar 10 vezes desse lado, 10, não, você pega e já vai fazendo, você toma banho do mesmo jeito, você não pensa para fazer isso aí. Mas como que acontece isso aí? Quando você era criança, você não tomava banho sozinho, escovava o dente sozinho, sua mãe que escovava. E aí, de repente, você começou a aprender a fazer isso aí, né? Então, como que aconteceu, né? Para quem dirige, né? Ou dirigir. Às vezes você começa a dirigir, né? Quem dirige, ou na moto, é mesmo. Você tá ali, eu tô mesmo, você começava ali, né? Ficava no carro, e aí para olhar para o retrovisor assim, né? Só nem vira a cabeça, puta medo, né? Pô, é um monte de comando ali, você tem que pensar que você tem que pisar no pé ali, parece que tá tocando a bateria, né? Imagina, o cara é puta coordenação, né? Mas com o tempo você fazendo isso, hoje em dia eu vou para lá, para cá, ando, dirijo, às vezes está no celular, né? Agora não precisa nem botar na orelha assim, você bota no Bluetooth ali, vai falando, mas está ligando, está fazendo, está respondendo no WhatsApp, dirigindo, você vai de um lugar para o outro, nem percebeu. Funciona um negócio automático ali, né? E o grande lance é isso, né? A gente funciona
a maior parte do tempo no automático. A maior parte do tempo no automático. E aí a ideia toda aqui desse processo aqui, a gente precisa desligar esse automático aqui, esse piloto automático, a gente precisa ficar no modo manual. E a gente não ficar no modo manual, aí, ó, ferrou. Porque do mesmo jeito que a gente aprendeu a escovar o dente, a dirigir, a gente aprendeu a reagir às coisas que acontecem, né? As reações que a gente tem. É tudo aprendida, né? É tudo aprendida. Por que é aprendida? Porque foi ensinado um negócio, né? Foi colocado um conceito ali, ó, isso aqui é certo, isso aqui é errado, isso aqui é bom, isso aqui é ruim. Ou se é um negócio ruim, pô, eu vou combater isso aqui, né? E aí o negócio dos relacionamentos, né? O Rony comentou aí de relacionamentos, é isso, né? Se eu quero fazer um efeito na pessoa, pô, não adianta eu vir aqui, cara, é assim, ó, defesa e ataque é a mesma coisa. Então, na hora que eu começo a falar, né, pô, eu quero, pô, aconteceu alguma coisa ali, uma situação com a pessoa, pô, eu quero corrigir aquilo ali. Então, eu chegar com os dois pés no peito do cara ali, porque na hora que eu começar a falar, ele vai criar uma barreira ali. Então, não fez efeito, não vai fazer efeito, né? Então, só que eu estou falando daquilo que na verdade, estou externando um negócio que ficou dentro de mim aqui, ó, que está dentro de mim aqui, ó. Então, na verdade, às vezes eu não estou nem querendo corrigir, às vezes eu só estou querendo tirar de dentro aquela raiva, aquele negócio ruim, aquela coisa que está dentro ali, e não tem efeito. Mas por quê? Porque a gente está no modo automático, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que ter aqui é começar a se perceber. Começar a se perceber, assim, nas mínimas coisas. Nas mínimas coisas. Então, eu falo que é um processo, né, que no começo ele é bem mais lento, porque, né, quando eu falei aqui de Deus, são coisas que eu comecei, eu levei tempo para começar a entender, porque eu tinha muitos conceitos, né, olhando para isso, né? Muitos conceitos, pô, muitos. Falou, a gente está, né, vai fazer 13 anos que está com a empresa aqui, pô, mas eu fiz muita coisa errada, parece que eu comecei a aprender a trabalhar de um ano e pouco para cá, que foi quando eu comecei a colocar todos esses monte de coisa em prática, né? Eu falei, né? O Rony está um pouco mais de tempo com a gente, né? A Karen desde sempre, a Yane também, né? Talvez tenha notado a diferença aí de como era, né? De como a gente fazia, de como trabalhava, de como as coisas aconteciam aqui e como começou a mudar depois que a gente começou a adotar uma postura diferente, né? Um jeito diferente. Porque eu precisei começar a sair desse automático. Então, o processo da gente tratar com as pessoas é primeiro um processo de autoconhecimento. E autoconhecimento não é assim, né? Eu comentei essa semana aqui, né? Tipo, é um negócio simples, não é um negócio de, é um autoconhecimento, uma coisa profunda e tal. Não, putz, você precisa se conhecer, ó, você precisa saber, assim, ó, se eu tô com sono, ou durante o dia, porque eu não dormi direito, às vezes nossa, eu tô com sono, às vezes se eu tô meio deprê no dia, às vezes é só porque eu não dormi direito, né? A gente não tem noção de como é que funciona, por exemplo, o sono da gente, o quanto que aquilo ali é importantíssimo. Eu sempre fui um cara que dormiu pouquíssimo, assim, ó, pouquíssimo, desde criança. Minha mãe fala que ela ficava maluca, porque eu dormia super tarde, assim, né? Eu falo, esse menino não dorme. E eu fiquei com isso na minha cabeça de, né, eu sempre dormi pouco mesmo. Mas eu comecei a estudar isso assim tão profundamente que eu falei, cara, o quanto que isso é prejudicial. E aí, porque eu comecei a procurar meios assim, ó, eu comecei a perceber, ó, começa a chegar 5 horas da tarde, 6 horas da tarde, eu vejo que eu não tô no mesmo rendimento, pô, não tô mesmo, né? Não tô no mesmo pensamento, assim, a mente já começa a nublar, já começa. E aí eu, às vezes, pô, quero, né, a hora que a gente vai finalizando o nosso dia aqui de trabalho, eu quero pegar para estudar o negócio, às vezes eu não tava conseguindo, eu falei, pô, mas chegava e falava assim, putz, parece que eu já tô assim, esgotado de energia, assim, eu não tenho energia para estudar. E eu comecei a pesquisar, eu falei, como melhorar essa performance, né? E aí eu comecei a estudar outras coisas, né, disso, né, de sono, de alimentação, de tudo, eu falei, como melhorar? Então eu fui porque eu comecei a me perceber, né? Comecei a me perceber, mas é muito fácil a gente pegar, funcionar de um jeito de chegar, né? Pô, cansei, cheguei em casa ali. Que aí a gente começa a disparar vários gatilhos, né? Vários gatilhos de hábitos já, puta. Aí eu sento no sofá, aquilo ali já vira um gatilho para eu ficar parado ali, horas de televisão, e aí agora eu vou comer, me empanturro de comida, né? Durmo mal, aí no outro dia repete o negócio, né? E aí eu não entendo o que está acontecendo. Falo, puta, não, eu tô entrando num processo de depressão, não, e às vezes é só mesmo isso, né? Só, então,
um processo só de corrigir coisas bem pequenas. Então, eu falo assim que dá para a gente aprofundar muitas coisas aqui, né? Tem muita coisa que dá para a gente aprofundar, mas não dá para a gente, dá para despejar tudo aqui de uma vez, porque os entendimentos eles vão vindo aos poucos, né? Principalmente quando a gente vai colocando as coisas em prática, né? Então, a Karen comentou aqui, né, que ela sempre traz as coisas e tal, e a gente conversa e tudo mais, né? E, putz, né, uma outra coisa que eu demorei a perceber nesse lance da comunicação, que ela, por exemplo, ela traz, às vezes ela tá falando ali, às vezes eu falo, pô, mas fazer assim, às vezes não, às vezes ela só precisa falar, né? Às vezes eu só preciso ouvir, às vezes ela só precisa tirar aquilo ali, e aí no momento certo eu tenho que, aí eu entender o momento certo para falar ali de um jeito que vai entrar, porque na hora que ela tá falando, ela precisa descarregar aquilo, ela precisa tirar, né? Então, esse é um grande lance de entender as pessoas, né? Aqui eu falei, aqui é um lance de treinamento de treinadores, né? Então, mas para que a gente faça isso aí com maestria, né? A gente tem que começar a se perceber, então começar a sair desse automático. E, enfim, né? Então a ideia hoje aqui é não estender muito, né? A gente está até chegando às 10 horas, é para ser bem prático mesmo, sem ficar muito, né? Falando muito. Mas é esse primeiro bate-papo, assim, de se conhecer aqui de verdade, né? Só falando aí de um ponto que o Rony falou, que eu achei legal pontuar, né? Que assim, ó, não tem como não misturar, né? Como eu sempre falo aqui, eu não sou o Fábio aqui da C3, não sou o Fábio aqui em casa, eu sou o mesmo em todos os lugares. Vocês falarem comigo em qualquer situação, eu vou ser exatamente o mesmo, né? Tem que ser congruente, né? Vocês verem eu postando alguma coisa aí no Instagram, eu sou a mesma pessoa em todo lugar, né? Eu tenho que ser congruente com aquilo que eu faço. Eu não posso vir aqui adotar uma postura aqui, não, porque eu sou chefe. Não, porra nenhuma, aqui eu sou igual a todo mundo, né? Até porque senão isso afasta as pessoas. Isso afasta, né? Não vai aproximar. E se eu não tiver vocês próximo aqui, pô, eu não consigo nem o resultado dentro da empresa também. Não faz sentido, né? Não faz sentido. E eu sempre fui um cara que eu também, né, de vocês todos comentaram aí um pouco, né, sempre gostei muito de ajudar as pessoas, né, sempre gostei muito, mas também sempre, pô, passei maus bocados que saí, abri mão de muita coisa na minha vida pelos outros, assim, ó, por muita gente, né, por muita gente, desde gente que, né, trabalhando comigo, dentro de casa mesmo, meus pais, né, até com a Karen mesmo, aqui com, né, com o filho, com tudo, e às vezes, a gente fazendo esse monte de coisa, a gente não tá ajudando as pessoas. Às vezes a gente pô, a gente não está ajudando, né? Como situações que aconteceram aqui dentro também. Pô, às vezes eu pegar, né, ficar, pô, o cara tá com isso, aquilo, com problema e tal. A gente teve aí com esses prestadores e tudo. A gente, não, vamos fazer. Não, cara, a gente não está ajudando o cara, a gente está reforçando o comportamento dele, né? Um comportamento que não negativo dele. Então, quando eu falei dos hábitos aqui, né, de dirigir, né, de escovar o dente, são hábitos, né? Por que fica automático? Porque o negócio entra no nosso subconsciente, funciona de um jeito que a gente não precisa ficar pensando, que é um funcionamento do nosso cérebro, ele faz isso para economizar a sua energia. Imagina se você tem que ficar o tempo todo, né, tudo que você está fazendo, né, pô, digitar, né? Você começa a digitar, antigamente tinha curso de datilografia, né? Acho que as meninas nem pegaram isso aí, né? Mas antigamente tinha curso de datilografia. Quando eu era moleque ainda tinha. Mas hoje não, pô, você vai aqui no teclado, digita e com o tempo você vai ficando habilidoso ali, digita mais rápido, né? Só que você não fica, pô, você meio que parece que decora, né, a posição das teclas ali, a digitação fica bem rápida, né? Conversa, WhatsApp o dia inteiro ali. Então, é uma coisa que vai criando no nosso cérebro. Só que do mesmo jeito que cria esses hábitos aí para ajudar a gente, né, a dirigir, escovar o dente, tomar banho, a gente vai criando esses hábitos de reclamar. O hábito de reclamar é o pior que tem. O hábito de reclamar é o pior que tem, porque você está reforçando ali uma ideia na sua cabeça, né? De uma coisa, pô, isso aqui tá errado, né? Isso aqui é errado, esse cara fez isso, pô. E o hábito de reclamar, assim, é o primeiro, para mim, é o primeiro que a gente tem que eliminar. O primeiro, é um dos mais nocivos, porque a gente está fazendo aquilo ali, a gente está alimentando, inclusive, uma sensação, né? Todo pensamento nosso leva um sentimento, né? Leva uma emoção. Tudo que você pensa leva uma emoção, né? E toda emoção também leva um pensamento. Que louco, e aí, como é que faz, né? Então, né, o primeiro passo, né? O primeiro passo mesmo é isso, é começar a se perceber. E já vou partindo para o finalzinho aqui mesmo, para a gente já começar. O negócio aqui é praticar, né? Sem a gente praticar, né, a gente não vai para lugar nenhum. É deixar uma tarefa para vocês aí.
É sempre, todas as vezes que eu dou uma aula assim, né, nos lugares que eu, nos grupos aí com o André, né, tem o grupo lá das 5 da manhã de quinta-feira aqui também, tem outras aulas aí que eu dei, eu sempre já dei mentoria também, eu sempre falo, a primeira tarefa, comece a perceber, passe, né, de preferência a semana, mas começa passando o dia sem reclamar. Passa o dia de hoje sem reclamar. Eu desafio vocês a fazer isso aí, ó, porque parece uma coisinha boba. Eu falei, nós vamos passo a passo aqui, ó, vamos um pouquinho por vez, né? Porque a mudança é assim, a gente, né, tá aqui hoje, né, todo mundo pontuou algumas coisas e fala, putz, tá buscando uma mudança. E, ó, mudança é um negócio que é bem complicado, porque o cérebro da gente, ele não gosta de coisas novas, tá? Por isso que ele guarda essas coisas para economizar a nossa energia. Eu vou dar um dado mais científico para vocês aqui, né? O cérebro nosso, ele equivale a 2% do nosso corpo, né? O peso dele, mas ele consome 25% da nossa energia. Pô, é muita coisa, né? Uma parte de 2% do peso corporal consome 25% da energia do corpo inteiro, só no cérebro. Então, o que ele faz? Tudo que ele faz é para economizar energia. Por isso que ele armazena as coisas e cria as coisas, deixa as coisas automáticas, né? A gente cria hábitos. A gente cria hábitos, e cria hábitos bons, muitas vezes, pô, de treinar, de tudo, pô, de meditar, de respirar, né? A gente cria puta mão de hábito negativo também. E hábito, você não elimina hábito, não existe uma forma, assim, vou eliminar esse hábito. Não existe. Hábito, você só troca um pelo outro. Hábito, você tem que trocar, né? Então, hábitos, ele tem 3 coisas, que é o gatilho, né, a rotina e a recompensa, né? Então, todo hábito funciona assim, ele tem um gatilho, alguma coisa que dispara, que nem eu falei. Então, às vezes você chega em casa, sentou no sofá ali, pô, é muito mais difícil, se você já criou esse gatilho, de sentar no sofá, ligar a televisão e ficar horas ali, pô, você levantar ali para ir para a academia e falar, eu tenho que ir aqui na academia hoje, mas, nossa, agora já, porque já disparou o gatilho ali, né? Mas eu estou dando esse exemplo, mas ó, pensa em quantos gatilhos não dispara. Pô, o cara pegou, né, qualquer coisa que falou, ligou o prestador fritando lá, pô, Amanda, não sei o que. Mano, puta, de repente dispara um gatilho na tua cabeça ali, você já retruca o cara ali na hora, ali, já vem aquele negócio, e aí? Né? Pô, aí já descambou, se você perde a mão, né? Mas aqui é que nem dirige um carro, imagina aqui, ó, né? Não sei se todo mundo dirige, né? Mas você está dirigindo ali, solta a mão do volante. Então, onde que vai o carro, né? Tipo, e se perde ali você perde os pedais ali, para de funcionar, você está na estrada ali 120 por hora e perdeu ali, você viu que o volante não está mais respondendo, os pedais, e aí? É isso que acontece, né? A gente solta totalmente controle, mano, e perdeu, perde a mão. Então aqui é um lance de a gente começar a tomar o governo da nossa vida, né? A ideia aqui é essa, assim, a gente vai tomar o governo da nossa vida, que quem manda aqui nessa porra sou eu, não é pensamento. Né? O André falou, pô, a gente tem esse lance, né, de ter pensamentos, né? Parece, o pensamento é automático. Não é, ele só é muito rápido. Isso é muito rápido, né? Ele é um hábito como qualquer outro. Então, a gente começar a se perceber, né? E esse lance da reclamação, ó, é um negócio muito sinistro. Eu falo para vocês, façam esse desafio hoje. Começa com ele, porque é muito fácil a gente reclamar. Porra, eu me policio nisso todos os dias e todo dia eu piso na bola. Pô, reduzi muito, assim, ó, muito mesmo, de verdade, muito. Isso aí mudou tudo. Mas, puta, me pego falando das pessoas, me pego criticando, me pego aí a hora que eu falo, opa, né? E, putz, é que eu falo assim, tem tanta coisa na cabeça, eu falei para o André isso aí até, né, a gente teve uma aula na quinta-feira, eu falei, cara, tem que tomar muito cuidado, porque é tanto conteúdo que tem na cabeça e as coisas, elas se conectam, né, muito fácil, assim. Então, se eu começar assim, a conectar, a gente fica aqui horas aqui falando de um assunto, outro, você vai explodir a cabeça de vocês de tanta coisa, não é essa a intenção, né? É a gente ir devagarzinho. Mas acho que o primeiro papo é isso, né? Então, treinamento de treinadores, antes de mais nada, é a gente se treinar. É a gente começar a ter esse lance da autodisciplina, né? Então, criar uma autodisciplina de começar a se perceber, né? Se perceber em tudo, né?
uma coisa que eu comecei também a anotar, assim, tipo, né, peguei uns dias aqui, não cheguei a fazer um diário, mas é começar a anotar, putz, hoje, né, quando eu comecei a fazer esse processo aí de estudar sobre sono, sobre alimentação, né, sobre ciclo circadiano, né, que é o nosso ciclo em cerca de um dia, né? A gente tem relógios internos ali que funciona de um jeito, depois eu falo para vocês mais detalhe. Aí eu comecei a anotar, poxa, hoje eu acordei assim, pô, não acordei muito legal, senti que tava meio assim, tá, mas também eu dormi assim, né, pô, minha noite de sono foi assim, eu me alimentei tal hora, fiz isso. Então, começar a me perceber, né? Porque isso foi um negócio muito legal, porque é uma coisa que eu aprendi assim, ó, que todo mundo cai. Todo mundo cai. Todo mundo cai, ó. Todo mundo. Todo mundo. Não tem jeito. Pode ver o cara mais... Pô, cara, esse cara fala, esse cara é puta eloquência, o cara sempre fala, não, esse cara não tem problema. Todo mundo cai. Só que sabendo disso, pô, né, você também levanta, né? Pô, já caí muito. Né? Mas muitas vezes assim, eu puta dificuldade para levantar. Só que agora é rapidinho. Às vezes eu reverto isso aqui em segundos. Juro para vocês. Juro para vocês, eu não passo um dia assim, ó, fritando que eu não vou levar para outro dia. Jamais, eu não faço, não faço mais isso. Mas já passei assim, ó, semanas, dias, meses, semanas, assim, ó, até anos, assim, ó, fritando a mesma coisa, fritando problema, carregando mágoa, carregando coisa. Putz, né, isso aí só atrasa minha vida. Só atrasa, só atrasa. Prefiro muito mais fazer isso aqui, ó, né? Me desafiar, né, que eu falei, não vim com nada pronto aqui para falar para vocês. Não vim com nada pronto, falei, puta, eu vou falar de coração mesmo, né, do que eu percebo, do que eu sinto, assim, do que eu acho importante falar para eles começarem a colocar esses pontos, né, um pouquinho do processo que eu fiz. Ah, e rolou, e fluiu, nós estamos aqui 1 hora e pouco falando aqui, né, eu falando pra caramba, né, mas falei bastante coisa de que eu acho bem importante para a gente começar esse processo. Então, primeiro de tudo, né, vamos sair do automático, começar a sair do automático, se perceber, porque aí nas horas que acontecerem as coisas, né, isso serve para tudo, né, que nem a Yane falou aí, não é só para a gente ir para o trabalho, né, imagina, né, a gente não é diferente nos lugares. Mas quando a gente começa a melhorar, pô, começa a melhorar tudo, né? Eu falo porque para mim na minha vida melhorou tudo, então melhorou. Só que para isso eu comecei a ter que fazer isso, né? Esse trabalho interno, assim, ó, de começar a me perceber em tudo, né? Na minha fisiologia, né? Como eu estou me sentindo, né? Pô, fisicamente, como é que eu estou mentalmente, como é que tá meus pensamentos, minhas emoções aqui. Vou começar a perceber, né? Às vezes você não consegue fazer a mudança, mas só de você perceber já é consciência, né? Já é um autoconhecimento. Pô, já tô me conhecendo, eu tô vendo que nesses momentos acontece assim, ó, que a gente não percebe. A gente fica tão no fluxo aí do automático do dia e da correria e tal. E às vezes essa correria, né? Eu falo, produtividade não é fazer muita coisa, né? Não é você fazer um monte de coisa naquelas horas. Às vezes você pode usar poucas horas e ser muito mais produtivo, né? Aproveitar muito mais. É muito mais aquelas horas ali. Se a gente for assertivo. A gente fica castelando aí, né? A gente fala, pô, e a coisa vai e volta porque a gente não está conseguindo ser assertivo, porque a gente não está conseguindo enxergar a coisa com clareza, né? Quando você entra no medo, né, ou na raiva e tal, você nubla o seu neocórtex, né? Falei do neocórtex aqui, pô, você nubla o seu neocórtex, aí você não raciocina mais nada. Ele é só razão. Ele é o filtro que a criança não tem. Eu falei que quando você está falando as coisas para a criança ali, 0 aos 7 anos, ela está absorvendo 100% do que você está falando. Ele está indo para esse programa dela aí, que é o hábito, né, para esses conceitos, pô, ela vai formar coisa ali. Que está sendo enfiado na cabeça dessa criança aí, né? Então, hoje, a gente só repete aquilo que a gente aprendeu quando era criança. Por isso que fala, né, da nossa criança interna. Pô, ela está lá porque as coisas entraram ali, né, e se instalaram lá dentro, né, e tudo que aconteceu dali para frente só foi repetição daquilo que entrou. Só foi repetição daquilo, e repetição e reforço daquilo que entrou. É o pior. Então, para a gente começar a mudar, a gente vai ter que mudar o que está lá dentro, só que você não consegue de primeira assim chegar a acessar o subconsciente. Ou você sabe, como que eu vou acessar isso aí, né? Eu falei de hipnose, pô, hipnose é uma puta ferramenta legal para você fazer isso, né? Puta ferramenta legal. Mas você depende muito, né, de fazer esse processo para acessar o negócio lá no fundo. E o André me falou um negócio que é muito legal, né? Quando a gente acessa o nosso subconsciente através da nossa própria razão,
né? Que é o que a gente está aqui, né? É o que vocês estão usando para fazer esse movimento aqui agora. Eu falei, teve uma razão para vocês chegarem aqui, né? Que jeito que eu vou chegar lá? Então, vocês usarem, quando a gente começa a usar isso para mexer no nosso consciente, aí fica muito mais fácil, mas para isso também a gente tem que começar a mexer no subconsciente, tem que ter consciência. Então, o lance do não reclamar, né, dessa tarefa aí de hoje, de não reclamar, é isso, a gente começar a botar luz aí opa, ó, aqui aconteceu, ó. Tá vendo? Já percebi que eu fiz esse movimento aqui que eu não percebia antes. Putz, falei de qualquer coisa. Pôr o pé na mesa ali, puta, já. Porque a gente fica tentando terceirizar o negócio, entendeu? E não, pô, se a gente terceiriza, é aquilo, aí você vai viver de condição, né? Você não vai viver de decisão. Decisão é sempre sua, pô. Se alguém te xinga, você é livre para não sentir nada com aquilo, mas sente, né? Somente se alguém dentro de casa, né, com uma briga aí dentro de casa, com o esposo, com o marido, com a mãe, né, pô, com o filho, é muito mais fácil você sentir coisas do que passar alguém que você nem conhece na rua ali, né? Qual que é o peso que a gente dá para essas coisas ali? Por quê? Porque a gente responde no automático. Se a gente fica respondendo no automático, mas a gente quer os resultados, quer resultados diferentes das coisas que acontecem ali. Se a gente não fizer diferente, como é que vai fazer? Então, é isso, gente. Primeira tarefa aí dos nossos encontros, e a ideia é todos os encontros aqui, a gente sempre tem uma tarefa para a gente praticar, colocar em prática aquilo que a gente está conversando aqui, não reclamar, né? Passar o dia de hoje sem reclamar, né? E prestar atenção nas palavras que a gente usa, porque quando a gente fala, os ouvidos mais próximos ali são os nossos, né? Na verdade, a gente ouve o que a gente está falando pelo lado de dentro, né? E tudo que a gente fala, ele vai lá para o nosso subconsciente também, e é gravado lá, né? Então, a gente está reforçando aquilo que a gente está falando. Eu, geralmente, sou um cara muito repetitivo nessas coisas que eu falo, assim, né? De aulas e tudo, mas por quê? Porque a repetição é o que cria, né, esses novos programas. Então, quanto mais eu repito aquilo para as pessoas, né, eu estou ensinando, estou me desafiando aqui, estou buscando essas informações aqui dentro da cabeça para passar para vocês, estou repetindo, ela está fortalecendo dentro da minha cabeça. Pô, do não reclamar, já falei isso várias vezes, em várias aulas que eu dei assim, de não reclamar. E aí, toda vez que eu faço isso, eu tenho que fazer esse processo, né? Teve um dia que eu falei até, né, tava com a Karen, tudo, foi um dia que eu dei uma aula, falei de não reclamar, outro que foi à noite, eu me peguei reclamando horrores, assim, eu falei, nossa, cara, e já era uma coisa que eu já não tava fazendo tanto, e eu me peguei reclamando pra caramba, eu falei, olha aí, né? Então, o quanto que eu tenho que trabalhar nisso ainda? É isso, pô, não vamos eliminar, pô, não vai ser um dia que a gente vai eliminar, isso é um trabalho, por isso que eu falo, para todo dia, para a vida toda, né? A gente começar a se policiar, mas quanto mais a gente faz, é igual um músculo que a gente fortalece, né? O nosso cérebro, as emoções é igual um músculo que você vai na academia, né? Você ficar forte é todo dia fazendo ali, né? Você vai fortalecendo, 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 cada vez você vai aguentando mais peso, cada vez você vai ficando melhor naquilo. Aprender um instrumento, quanto mais você treina, melhor você fica nele, né? Você pegar uma vez por semana, né, o seu resultado vai ser o resultado de uma vez por semana. Se pegar todo dia, o resultado vai ser todo dia. A velocidade que coloca na coisa é você, né? Então, façam isso, ó. Passem aí o dia, a semana sem reclamar, né? Se percebam. E quando a gente está reclamando, a gente está terceirizando uma coisa, né? E não são as condições, né? São as decisões que vão mudar que acontece com a gente, né? O que você decidir para você, né? Não o que acontece fora. Porque o que acontece fora a gente não tem controle. Você tem controle como que você reage com a coisa, né? Não com o que acontece. Então é isso aí, gente. É isso, né? Vou ficar falando mais muito não, porque eu falei, senão eu vou conectando mais um monte de tanta coisa aqui, né? Não dá para pesar muito a mão, né? A gente tem que ir devagarzinho também. Mas é isso. Vamos começar a semana aí, né? Semana começa, na verdade, no domingo, né? Então, começar o dia já de hoje, botar de manhãzinha, vamos aproveitar, não quero prender vocês muito. Aproveitem o dia de vocês aí, né? Comece a se observar, começa a observar. E aí, vocês começando a se observar, e aí começa a acontecer a coisa, que aí você começa a observar os outros de outro jeito. E se você funciona assim, eu falei, todo mundo cai, pô, os de fora também, né? Então, começa a se observar e você vai começar a observar os outros de outro jeito. Não tem jeito. Começa tudo a virar treino. Tudo é treino.
Tudo é treino. Tudo é treino. Daí quando você começa a observar, você começa a entender, e aí você começa a entender, inclusive, a forma de atuar com cada um, né? Porque aí cada um é diferente. Pô, tem que falar de um jeito com a Amanda, tem que falar de um jeito com a Karen, tem que falar de um jeito com o Rony, de um jeito com o André. Porra, é tanta gente. Mas como que faz isso aí com maestria? Pô, eu tenho que entender cada um. E aí, quando você começa a ver que é só você se perceber, né? Para você começar a perceber o outro, começa a ficar mais fácil a lida, né? Não preciso saber um monte de coisa diferente, não. Só preciso entender, assim, ó, ele tem um funcionamento muito parecido com o meu ali. Tem outras crenças, outros conceitos, o funcionamento ali de como as coisas entraram, de como as coisas foram parar ali, né? O processo é o mesmo, assim, né? Então, talvez essa pessoa não tenha isso aqui mesmo, esse mesmo conhecimento que eu estou pegando agora aqui, de que funciona assim. Mas ele sabendo ou não, não interessa, não vai mudar o fato de que é assim, né? Ele acreditando ou não, não interessa. Né? Vocês acreditando ou não no que eu estou falando, pô, não importa. É assim que funciona, né? E é bem fácil a gente perceber. Então, comece, né? Comece esse treino, começa devagar. Né? Treino de não reclamar, de prestar atenção nas palavras que você fala, né? Porque, como eu falei, a primeira pessoa que ouve é você, ele grava lá na sua mente. Atenção, né? Tem uma atenção aí a vocês mesmos, né? Comece a se dar atenção. É isso. Fechou, gente? Comentários aí, querem falar alguma coisa? Querem... Tá tudo certo? Vamos pro nosso dia aí. Beleza? Pô, acho que o Rony caiu aí. Mas é isso, gente. Então, eu quero agradecer vocês, né? Dar os parabéns a vocês aí. Né? Falar para vocês que eu até comentei para a Yane aí. Cuidado. Cuidado, porque quando você começa a fazer mudanças, isso aí mexe todo mundo que está em volta. Isso aí incomoda, inclusive, bastante gente. Incomoda, né? Incomoda porque a sua mudança, né? A Amanda falou, pô, quero mudar o mundo. Porra, para mudar o mundo a gente começa na gente, né? Tem aquela frase lá, né, do Gandhi, né? Fala assim, seja a mudança que você quer ver no mundo. Pô, isso é uma verdade, porque o mundo só é do jeito que você vê, porque é o jeito que você vê, não é o mesmo jeito que eu vejo, percebe? E aí, quem que tá vendo certo? Né? Como que nós vamos brigar nisso aí? É a sua verdade, minha verdade? Uma verdade é verdade, né? O que é de verdade, pô, não importa o que eu acho, né? É aquilo e ponto. Né? Se eu achar, cada um achar uma coisa diferente. Então, quando a gente começa a mudar, as coisas em volta também, obrigatoriamente, elas têm que mudar. Só para fechar isso aí, ó. Eu falo isso porque, assim, ó, as pessoas que estão em volta a você, quando você começa a mudar, começa a incomodar, porque das duas, uma. Ou ela também vai ter que mudar, porque ela vai ter que mudar o jeito que ela lida com você, porque aí você é outra pessoa, você começa a se transformar numa outra pessoa, né? Você começa a ter pensamentos diferentes, e aí ela vai ser obrigada a mudar. É o que eu falei, o cérebro não gosta de mudança, porque gasta energia. Ou ela vai ter que se afastar de você, ou você vai se afastar dela porque está divergindo muito, e aí ela também vai ter que mudar, porque ela vai ter que atuar ali sem ter você. Também é uma mudança para ela. Não tem jeito, aí ela muda também. Então, percebe, ó como que é o lance da mudança. Isso é perigoso, hein? Então, cuidado, a hora que vocês começam a mudar, as coisas em volta começam a mudar, dependendo de como for. Às vezes o negócio é hard, mas... Pô, isso aqui é o que faz o negócio funcionar, a ambiência, né? Ambiência, os ambientes que a gente anda fazem o pensamento que a gente tem, né? Contribui o pensamento que a gente tem. Então, a gente tem que ter um lugar para buscar força ali, né? Para manter essa mudança, porque na hora que a gente começa a mudar, começa a ter esses desafios, o Rony voltou aí, e começa a ter esses desafios, né? Puta, é muito fácil da gente, desistir e voltar naquilo que a gente estava, mas, ó, mantém firme ali, mantém o foco, né? Busca aqui, ó, porque aqui são pessoas que estão buscando essa mudança, são pessoas que estão buscando fazer essa virada de chave, né? Vocês falaram de virar umas chavinhas, né? Acho que a Amanda que falou. Então, a hora que começar a virar essas chavinhas, aí vocês vão ver que o negócio é cabuloso, né? Vocês viram o Ninja falando aí no começo, né? Então, é isso, ó. Mas só que as pessoas, né, não estão acostumadas com isso, né? Mas quando começa a mudar para você, começa a mudar para elas, começa a ficar bom para elas também, acredita. Às vezes só que elas às vezes vão lutar um pouquinho mais, mas acontece, né? Então, primeira prática, tudo é prática. Inclusive de a gente falar com as pessoas.
Não reclamem no dia de hoje, não reclamem na semana de vocês, na vida de vocês, mais vocês conseguirem aí, assim, aumentarem. Dá conta, que é só treinar. Fechou, gente? Isso aí. Fechou, obrigadão. É isso aí, ó. Obrigado a vocês aí pela presença. Pô, vou fazer um printzinho que eu vou postar vocês aqui, que eu achei massa aí. Eu fiquei bem feliz aí de ter vocês aqui, poder falar um pouco de coisas fora do trabalho, né? Sempre tive essa vontade, sempre tive esse... Sempre foi uma coisa que eu desejei muito, poder ajudar as pessoas, né? E ajudar, né? Dessa forma aqui, né? Fazendo mudanças na mente, né? Como foram as que eu passei também, que eu passo todo dia, né? Todo dia eu passo, todo dia eu peço, todo dia eu oro, todo dia eu medito nisso. E as coisas começaram a acontecer. Acontece, acredito que acontece mesmo. Fechou, gente? Eu vou fazer um printzinho aí, ó, sorriso aí, todo mundo, ó, 10 horas da manhã, aê! Aí, ó, vou postar vocês, vou marcar vocês lá. Isso é legal também, só postar, não, postar é que para as pessoas verem mesmo, né? Muita gente viu, começou a ver, o André só me conectou comigo aqui, na gente começar esse projeto aí, porque ele começou a ver coisas ali, ó. A gente mata as pessoas de ficar de boca fechada, gente. Quando a gente abre a boca, às vezes eu fiquei 1 hora falando aqui, às vezes uma coisa só que eu falei já foi suficiente, às vezes um pontinho desses aqui vai ser um negócio que fala, puta, isso aqui virou para mim, né? Então, às vezes as pessoas precisam das coisas que a gente está falando aqui. Então, abram a boca de vocês aí, para salvar as pessoas. Fechou? Gente, obrigada. Muito obrigada, Fábio. Nossa, fechou, muito obrigada mesmo. Obrigado, Obrigado gente. aí. Aí, Final de semana aí. Feliz Dia dos Pais aí para todo mundo aí. Isso aí. Verdade. Dia dos Pais, isso aí. O melhor das lives são os fundos, né? Pai da Amanda aí abaixando para passar. Foi mesmo. Falando isso aí. Ninguém tava vendo ele, né? Eu falei, pode falar para ele que tá sossegado. Ninguém viu ele passando agachado, não. Marido da Iane desfilando. É isso aí. Meus filhos aparecendo para ver quem que é o chefe deles. Pai, é seu chefe? Não, o chefe não falou assim, pai, é seu professor, é? Eu nem vi, eu fico só olhando na câmera aqui, eu vi, só vi os aí, mas... Era para ver quem era meu professor. Falou assim, pai, é o seu professor. Para ele estava em aula. Ele falou assim, pai, deixa eu ver seu professor. Correu os dois para vir ver. Que massa, é isso aí, ó, tá vendo? Não tem jeito, tá todo mundo em volta aí, ó. Por isso que a gente tem que fazer as coisas. Tem muita gente para te cuidar aí, ó. Trabalho é uma parte só, mas putz, tanta coisa tem por trás aí. Tudo passando aqui atrás, inclusive. Identifiquei, na hora que você falou do filtro das crianças, eu falei, puta, é verdade mesmo. Aí o meu mais novo me deu uma cartinha do Dia dos Pais já, né? Que não aguenta eu segurar até amanhã. Aí a falta do filtro ele mandou lá, falou, pai, te amo muito, não sei o quê, mas você é muito calvo. Eu falei, pô, mas só ter falado essa parte do... Cara, não tem filtro nem para entrar nem para sair, né? Falei, cara. Mas é isso aí, gente. Obrigado aí, gente. Até anotei bastante coisas aqui, obrigado mesmo. Realmente é colocar em prática, né? A mudança vem de... prática, cara. Até anotei o que você falou aqui, melhor. O que muda se a gente não mudar, né? Então... Nada, cara. Puta, não muda nada, cara. Fala pra você. Demorei muito para aprender isso aí, cara. Puta, muito mesmo. Não precisa demorar, cara. Pode fazer, começar hoje, né? Começar, já estamos começando, né? Isso que eu falo, cara, mudança já era. Vocês já começaram agora. Já entraram aqui, já era aqui. Eu falo, cuidado mesmo. É de verdade isso aí que eu tô falando, não é brincadeira, não. Coisa muda é doideira. A gente começa a ficar forte, né? Agora que fechou, gente? Mundão, então. Isso aí, vamos, pô. Tem muito trabalho para fazer, né? É isso aí, ó.
Bora lá, gente. Valeu. Beijos. Excelente dia para vocês aí. Aí, ótimo. Obrigado, gente. Realmente. Tchau, Valeu. tchau, gente. Tchau, Valeu. pessoal. Tchau, tchau. Bom fim de semana. Valeu. Tchau, bom dia.